Boa noite, sem tabus? Boa noite! Nós estamos aqui para falar de sexualidade, relacionamento, alegrias, descobertas, para fazermos esse programa juntinhos, querendo aprender uns com os outros. Nós aprendemos com você também, quando você escreve para a gente, conta um pouquinho da sua história, traz alguma queixa, faz alguma observação, a gente vai aprendendo junto. Muito obrigada por essa parceria de sempre. Toda semana, se repetindo aqui o nosso encontro, traz para a gente muita alegria. Obrigada, de verdade. Deixe seu recadinho com a gente ali na página do facebook.com/semtabus.nt. Ou mande e-mail para a gente, ou visite o nosso blog. No blog do Sem Tabus temos todos os programas passados, você pode rever, compartilhar, assistir tantos outros que fizemos, talvez você não conheça todos. Tem uma variedade significativa de temas para você aproveitar. Fique muito à vontade. Sem Tabus é o seu programa para falar de sexo sem medo e sem muita vergonhinha, aquela vergonha pejorativa. A gente fala abertamente, mas não somente sobre sexo a gente fala. A gente fala de sexualidade, relacionamento, aprendizagem, trazemos os mais diferentes profissionais, trazemos pastores também, para ensinar a partir da palavra de Deus o que a gente precisa aprender sobre a santidade e o sexo, sobre o plano de Deus e a sexualidade. É sempre pautada nisso a nossa conversa, tá bom? Muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Minha convidada de hoje já esteve conosco outras vezes e volta aqui para a gente continuar aprendendo com ela, especialista em sexualidade e escritora de um livro que, como eu digo, tem a cara do Sem Tabus. Eliane, tudo bem? Tudo bem. Muito bom recebê-la novamente. Você vai bem? A repercussão da sua participação no programa é sempre muito boa, viu? Que obrigada. Para você Fico foi feliz. bom também? Muito bom. Que ótimo! Hoje nós vamos falar sobre mau uso causa danos. O mau uso da sexualidade causa danos significativos, né? Nós vamos, então, basear a nossa conversa num dos capítulos do livro Conversa Íntima, escrito pela Eliane e também pela Idiomara, que ainda não esteve aqui comigo, mas são duas autoras que trabalharam todo o conteúdo deste livro. E começa, então, com essa questão do mau uso da sexualidade. Nós vamos analisar algumas práticas capazes de enfraquecer o relacionamento conjugal. Sabe, em vez de fortalecer, alguma coisa que você faz no sexo achando que está fazendo grande coisa para fortalecer esse relacionamento, tem, no sentido contrário, prejuízos, né? Traz prejuízos. Então, veremos também que nem tudo vale dentro de quatro paredes. Vou começar por aqui. Então, essa é uma das grandes perguntas e recebo muito aqui no Sem Tabus. Darleide, vale tudo dentro de quatro paredes? Então, você se dispôs a trabalhar essa questão. Lanço para você a pergunta. A partir de agora, vale tudo entre quatro paredes? Então, eu costumo falar, Darleide, que vale tudo se estiver de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia é o nosso maior guia. Opa, mas muita gente diz assim, vale tudo se estiver de acordo com o casal. Você já traz algo mais superior. Você diz, vale tudo se estiver de acordo com a vontade de Deus. Sendo que tem gente que pensa que na vontade de Deus não se faz sexo. Né? Então, a gente já começa por aí, né? Já está errado. A gente já começa desmistificando esse mito, né? Então, na verdade, Deus foi o criador do sexo. Ele quer sim que os casais se relacionem sexualmente e Ele quer que os casais sejam felizes sexualmente. Isso está na Bíblia exposto para todos que lerem, entenderem. Mas, quando a gente fala do mau uso causa danos, a gente precisa trazer também alguns conselhos bíblicos com relação ao sexo. Então, claro que Deus quer que nós possamos desfrutar da nossa sexualidade da melhor forma possível, mas Ele nos dá conselhos para que essa sexualidade sempre nos faça bem, seja boa, seja bem aproveitada e só nos faça bem. Quando o assunto é relacionamento sexual e limites, é preciso pensar em 3 perguntas básicas e elas podem nos nortear na tomada de decisão sobre o assunto. Tudo pode entre 4 paredes? Vamos conhecê-las? A primeira questão que você traz é, posso fazer? Como se responde a essa pergunta? Então, essa pergunta, ela está diretamente relacionada aos princípios bíblicos, que é o primeiro ponto que a gente precisa nortear. Então, eu tenho princípios bíblicos, então eu preciso seguir o que a Bíblia está falando sobre o assunto. E é verdade que a Bíblia não traz
tudo com relação ao sexo, mas boa parte do que a gente precisa saber está tudo lá. Os princípios estão Sim, ali, os princípios estão. Então, quando eu falo posso fazer, é embasado nos princípios bíblicos, que são imutáveis. Eles não mudam de forma alguma. Tá? Então, essa primeira pergunta está diretamente relacionada ao que Deus quer para a minha sexualidade. Se a resposta é sim, então tudo ótimo. Então, é importante dizer que esses princípios sobre os quais nós estamos falando têm como base um princípio que é o amor, né? Então, esse é imutável, amor é a linguagem universal, amor é a base da fé cristã, do cristianismo. A fé é o que a fé nos ensina sobre o amor, Deus é amor e etc, etc. Nós não estamos falando de costumes de épocas, nós estamos falando de princípios, o respeito entre o casal, a mulher que respeita o marido que ama essa esposa, um que não se obriga ao outro, mas tudo acontece na base do amor. Então, nós estamos falando desse tipo de princípio, porque tem muita gente ali do outro lado que não tem acesso à Bíblia e vê num canal confessional duas mulheres falando a respeito de sexo e dizendo que o que está na Bíblia é imutável, e como ele não compreende, pode dar-se a ideia de que nós estamos falando de alguma coisa rígida, mas nada é rígido quando o princípio é amor, você entende? Então é desse tipo de princípio que nós estamos falando. E esse princípio norteia o que eu faço e o que eu deixo de fazer. E este amor tem a ver repercute no meu relacionamento conjugal, porque tem repercussão do amor de Deus em minha vida. Então eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com o próximo, eu tenho um compromisso conjugal, mas tudo pautado no princípio chamado amor, entendeu? Vamos lá? Quando você fala a respeito do posso fazer, então, quando você responde a essa pergunta, posso fazer, você vai, então, nos fazer entender que pode fazer desde que esteja de acordo com o princípio. Princípio bíblico. Bíblico. Favorece os dois? Favorece os dois, Darley, é no sentido de fazer bem aos dois. Então, às vezes, não é uma prática que a Bíblia condene, mas se um dos cônjuges não se sente bem com aquilo, ela deixa de ser viável também. Então, a relação sexual, um dos objetivos é fazer os dois felizes. Os dois têm que estar interessados, envolvidos e alegres com aquela iniciativa do ato sexual. Se não está fazendo bem um dos dois, tem que repensar. Perfeito. É isso mesmo, né? Já falamos, inclusive, sobre isso tantas vezes e é excelente poder repetir, porque há muitos maridos que ainda obrigam as esposas a determinadas práticas para satisfazê-los. É muito mais comum que seja o homem que faça esse tipo de exigência, apesar de reconhecermos sempre, como fizemos inclusive no outro programa, que já vivemos um tempo em que o homem tem muito interesse de que a mulher esteja bem, sinta-se bem, muita coisa já mudou, mas ainda há aqueles brucutus que querem que a esposa simplesmente os sirva. Não tem nenhum aí do outro lado, né, gente? Porque se tivesse for um de vocês, vamos mudar, vamos acordar, que a coisa não acontece desse jeito? Muito bem. Você fala mais a respeito dos hábitos, as práticas sexuais devem servir para aproximar um cônjuge do outro. Sexo tem esse elemento maravilhoso, né? A base é amor, então é para aproximar e não para causar repulsa. Com certeza. E se para a mulher fazer sexo é ruim, ela não vai querer de novo na próxima vez? Não mesmo, porque ela guarda a sensação por 72 horas, né? Se for boa. Mas, se for ruim, vai guardar por um tempo maior ainda. Então, pois é. Essa prática é viciante? Essa é a terceira pergunta, né, que é norteadora. Então, é viciante? Por que a gente coloca esse questionamento? Porque nada que vicia, que leva à obsessão, nos faz bem. Então, se a prática sexual traz obsessão junto, ela não deve ser realizada. O que a gente pode até descrever alguma situação mais viciante, apesar de ser muito particular de cada indivíduo, né? Por exemplo, tem pessoas que, muito simples, só faço sexo se a luz estiver acesa ou apagada. Algo tão simples, mas se ela obriga o indivíduo a só ter prazer daquela maneira, isso já acende uma luz de atenção. Passa por aí. Em coisas simples como essa, ou então até mesmo em
quando a gente fala de parafilias, né? Que só faz com um objeto estando presente, ou então um hábito como a masturbação. A masturbação, ela não aproxima o casal, né? Ela é um tipo de conduta que é viciante e leva à obsessão. Logo, não faz bem no casamento. É doentio. Sim. Você diz assim, ninguém deve ser escravo de práticas sexuais. Se isso acontece, o egoísmo aumenta e o casal se distancia. O outro se torna mero meio para satisfazer o seu desejo sexual, um objeto para alcançar o prazer sexual dessa pessoa. E aí você faz o seguinte exercício, né? Se você respondeu a pergunta 1 e a pergunta 2, sim, e para 3, se você disse não como resposta às perguntas 1 e 2 e sim para 3, significa que a prática sexual é inviável. Então, vou repetir as 3 perguntas, tá? Você responde para si mesmo. A sua prática sexual, a sua atividade sexual, você tem dúvida e faz a pergunta, posso fazer? Aí você diz, não tenho dúvida. É assim, professora? Me ensina a fazer o exercício. Pergunta número 2, favorece aos dois? Aí você responde, eu que gosto, ela não. Opa, então já respondeu não às duas perguntas. Vezes. Então, a sua prática sexual é inviável. E se você ainda disser que é viciante, não, eu só gosto daquele jeito, só chega ao orgasmo daquela maneira, então, meu amiguinho, minha amiguinha, é inviável, algo vai mal em você. Diga. E por que a gente coloca essas 3 perguntas? Isso, exato. Porque não é para ser nada obrigado, é para a gente ter um culto racional a Deus. Então, quando Deus fala assim, façam do jeito que eu estou pedindo, é para ter racionalidade envolvida. Então, quando eu me questiono no meu ato sexual, na minha relação sexual, essas 3 perguntas, eu não estou fazendo só por fazer, eu estou colocando razão. Então, eu estou tendo entendimento com relação ao assunto. E outra coisa que é interessante é que Deus não nos obriga a nada, né? Então, Ele mostra o caminho, Ele coloca a Bíblia para nos guiar, mas ninguém é obrigado a seguir a Bíblia. Exato. Né? Então, assim, a pessoa ela precisa chegar às respostas sozinha. A gente vai expor o que a gente tem de argumentação, mas a resposta final quem vai dar é ela, vai ser a consciência dela. E tem que ser uma resposta racional. Aí você traz algumas questões que são inviáveis dentro do contexto de uma sexualidade saudável. Você fala inicialmente da fornicação. Explica a respeito do que é a fornicação e por que você traz ela logo em princípio assim. Então, a fornicação é o sexo antes do casamento. Essa é a palavra que distingue a prática sexual fora do casamento. Sim, antes do casamento. Antes. Então, fora o que disso acontece? É adultério, né? Exatamente. Então, o que acontece? Apesar de ser um termo que parece que está ultrapassado, parece que ninguém mais fala sobre esse assunto, a gente tem na Bíblia, de forma explícita, que a fornicação não deve acontecer. Então, o sexo, ele tem um momento adequado. E esse momento adequado é no casamento, certo? Perfeito. Só que o que acontece? Além disso, para respaldar a Bíblia, nós temos estudos. E os estudos demonstram que os casais que se casam já tendo vivido um relacionamento sexual, eles se separam em uma proporção maior do que aqueles que se casam virgens. E um terceiro ponto que é interessante e que é comum quando eu saio para fazer palestras. Volta e meia me chega uma pergunta dizendo assim, por que só as mulheres têm que casar virgem? Os homens podem e as mulheres não podem. Esse não é o princípio bíblico. Ninguém disse Tá isso. lá, o princípio bíblico é que os dois devem se preservar para o casamento. Eles devem conhecer só um ao outro. Tá? Então, esse é um princípio bíblico que, inclusive, é respaldado pelos estudos atuais. É importantíssimo você trazer essa questão, essa pergunta, ela é real. Mas por que a mulher não? Ela precisa ser virgem e ele pode ter tido experiências. Fantástico, é isso mesmo. Os dois estão debaixo da mesma
conduta ensinada na palavra de Deus. Não tem, um se abstém, o outro não. Não existe isso. E, inclusive, eu aproveito para dar uma dica. Quando um já teve experiência sexual e o outro não, é possível que dê certo? Claro que sim. Quando os dois tiveram vida sexual ativa antes do casamento, enfim, N questões, esse casamento está fadado ao fracasso depois, não vamos ser taxativos quando a vida da gente depende muito do que você amadureceu, do que você aprendeu, do que você decidiu a partir daquele momento. Tem uma série de fatores que a gente precisa considerar, mas a palavra de Deus tem uma conduta, ensina uma conduta. Há pesquisas que inclusive reforçam essa conduta, não porque ela precise, porque ela por si só já tem autoridade. Mas eu dou uma dica para você pensar. Você não teve vida sexual ativa e o seu namorado tem ou teve. Há que se tomar algum cuidado. Há uma diferença, sim, há uma diferença. E isso pode repercutir na maturidade desse namoro se vocês não tiverem muita consciência de que passos vocês estão dando. Então preste atenção, isso é um fator para prestar atenção, sim. Uma moça virgem e um rapaz virgem entrando nessa mesma experiência, numa única, experimentando pela primeira vez juntos, tem outro sabor. Tá? É alguma coisa para realmente você considerar que quando Deus disse sim, esse é o caminho, andai por ele, ele sabe o que diz, entendeu? Vamos lá. Esse é o seu Sem Tabus, claro, a nossa conversa aqui sobre sexo. Eu hoje conversando com Eliane Melo e o tema é mau uso causa danos. Mau uso de quê? Da sexualidade. Uma das coisas que causa dano para a sua sexualidade é a fornicação, como já disse, essa é a palavra que descreve a prática sexual antes do casamento. Abusos. Abusos. É interessante a gente abordar os abusos, porque às vezes quando a gente ouve a palavra, né, a pessoa foi abusada, a gente já imagina abuso sexual. Isso, e não é? Não é. Então vamos para o nosso intervalo. Na volta você continua explicando para a gente que abuso não é só abuso sexual. De quais abusos ela está falando? É rápido, já voltamos. Sem Tabus, conversa íntima aqui, só nós e você. Boa noite para você. Que bom ter você aqui participando dessa conversa. Principalmente quando eu posso ler o seu recadinho na nossa página, facebook.com/semtabus.nt. Já passou por lá? Já falou com a gente? Então, muito bom. Nós estamos falando hoje sobre o mau uso da sexualidade, que causa danos. Deixei uma questão no ar. Abuso sexual. E há outros abusos que causam danos para a vida sexual. É disso que a Eliane ia falar quando eu chamei o intervalo. Sim, os abusos, eles vão além, né? É claro que o abuso sexual, ele é uma coisa que é muito forte, muito intensa. Claro. Mas existem pequenos abusos que a gente precisa também estar atentos, né? Então, quando a gente fala de abuso, a gente precisa se reportar ao abuso verbal. Então, muitos casais hoje sofrem pela forma que um trata o outro. E isso vai, com certeza, atrapalhar de alguma forma o relacionamento sexual. Tá? Então, o abuso verbal é uma coisa que deve ser banida. E os casais devem estarem atentos com relação a isso. Existe também o abuso emocional, né? Muitas pessoas, elas são abusadas emocionalmente pelas condutas do cônjuge ao longo da vida. Então, isso também causa muitos danos para a sexualidade do casal. E a gente precisa sempre pensar, como é que esse casal está se relacionando? Como é que falam um com o outro? Que tipo de expressões eles usam no relacionamento sexual? É comum, Darleide, a gente ouvir algumas mulheres se queixando dos maridos usarem palavras chulas, uma linguagem muito vulgar com elas, e elas se sentem mal por isso. Então, a gente precisa cuidar das palavras, cuidar das ações, tratar um ao outro da melhor forma possível, para que isso não se torne um abuso emocional, um abuso verbal.
qualquer tipo de abuso. Novidades incessantes. Amei esse trecho aqui do capítulo do livro Conversa Íntima. Novidades incessantes. Boa, porque assim, quando a gente, até aqui no Sem Tabus, quando a gente está conversando sobre o tema e dando algumas dicas e, enfim, o tema do programa gira em torno de como tornar a vida sexual mais atraente, mais gostosa, eu sempre tenho cuidado de fazer entender que nós não estamos estimulando os exageros, os equívocos. Então, quando você traz esse tema, super me agradou. Por que não? Sendo a abordagem que você faz aqui, qual é o prejuízo que essas novidades incessantes produzem? Então, você tem que saber o que é que você está buscando. Você pode buscar uma novidade para o seu relacionamento sexual? É claro que pode. Mas quando eu coloco o termo novidades incessantes, você está fazendo dessa busca o mais importante. Tá? E a gente precisa entender uma coisa. A indústria pornográfica, ela movimenta muito dinheiro no mundo. Sim. E o interesse dela é vender tudo que ela puder e te convencer. E a gente não pode cair nessa, né? Então, às vezes a gente vai buscando essas novidades só porque a mídia está falando, só porque as pessoas estão o tempo inteiro comentando e a gente vai caindo nessas atividades incessantes, querendo novidade, querendo novidade. E isso leva à obsessão. Exato. E aí a gente volta para a perguntinha, se causa obsessão, não vai me fazer bem. E a gente entra, quando a gente fala de novidades incessantes, a gente pode citar a questão do sex shop, né? O que que tem ali dentro? Que tipos de produtos tem? Vale a pena que eu frequente essa loja nessa busca incessante por novidade? Será que vale a pena? É bom você fazer uma análise do que isso vai te trazer de benefício ou de prejuízo para você chegar a uma conclusão sadia sobre o assunto. Você disse ainda que quando você comenta a respeito das novidades, ainda como uma explicação, você falando da indústria da pornografia, voltada para as mulheres que lotam as bancas de jornal, o objetivo é sempre o mesmo, apresentar uma busca insaciável por novidades, onde instruções detalhadas sobre o sexo são oferecidas, ensinam e incentivam a mulher a ser sensual, a se comportar na cama de forma que o parceiro nunca deixe, prezam também por desempenhos fictícios, além de exigir cada vez mais performance sexual, em busca do prazer. Tudo é lícito desde que o resultado final seja seu bem-estar, seu próprio prazer e o prazer do seu parceiro. Ela pergunta, as autoras perguntam, né? Você consegue perceber a mistura apresentada aqui? Há momentos em que, não, isso aqui está certo, a mulher precisa ser sensual com seu marido, mas de repente ela tem que ser sensual para ele, fazer sexo com ele, para que ele nunca a deixe. Então, mistura o erro com a verdade e fica uma Babilônia, né? Uma confusão. Muito bom. E assim, o casal, ele precisa ter prazer, mesmo que seja depois de um dia de trabalho. E simplesmente você está deitado na cama, sem... Tomou um banho, está na hora de dormir e faz sexo. Isso tem que acontecer também. Então, a gente não pode ficar nessa busca incessante por novidade. Inclusive, vão ser formados caminhos no cérebro. Cada vez que você vai nessa busca insaciável por prazer, você vai criando caminhos no cérebro que não são saudáveis. Então, tem que evitar. Aquelas chamadas as trilhas neuronais, né? Exatamente. O seu cérebro se acostuma a dar respostas de prazer só daquela determinada maneira, só daquela determinada prática é que você consegue chegar ao êxtase sexual. E quanto mais prazer, mais vontade de mais prazer, e aí você pode chegar ao nível das bizarrices para você chegar ao ápice do prazer. Então, quanto mais... Por que tem gente que só se satisfaz se fizer sexo com mais de uma pessoa? Sabe? Como que chegou a esse nível de desejo? É porque alguma coisa foi sendo estimulada e assim, o desejo precisa ser atendido, custe o que custar. Então, eu pago o preço que for por isso. Isso é pornografia, isso é doente, isso é doença, isso traz prejuízos para o ser humano. E é disso que nós estamos falando, para que você evite e se afaste e busque uma vida de equilíbrio. E não é equilíbrio entre o mal e o bem, não é equilíbrio entre o excesso e a falta. É uma vida de equilíbrio dentro dos caminhos que te conduzem ao bem.
Só esse caminho. Não é, até a palavra equilíbrio a gente já anda num tempo que precisa explicar, né, Eliane? Não é equilíbrio um pezinho no erro e um pezinho no acerto, tipo balança. Não, é pesar bem pesado aquilo que faz bem para você. A busca do equilíbrio é a conduta mais sensata. O quadro a seguir traz algumas informações, que é o que nós já começamos a dizer, sobre sex shop, cosméticos sensuais, as brincadeiras, o fetiche. O que você diz a respeito dos fetiches? Produtos com vendas, máscaras, chicotes. É aquela coisa assim, geralmente os fetiches eles estão relacionados ao sadomasoquismo, né? Então a gente precisa ponderar. Geralmente esse tipo de prática vai sempre beneficiar um lado só na relação. Alguém vai estar interessado nesse tipo de prática. E precisa se pensar com cautela se isso vai enriquecer o casal ou não. Agora você escreveu aqui a respeito de um lugarzinho polêmico, o tal do motel. Por que você decidiu escolher falar sobre o tema? Então, por que comentar sobre o motel? Eu conheço várias pessoas que vão ao motel. Inclusive, eu quero trazer, antes de abordar o tema, um exemplo. Eu tenho uma pessoa, uma amiga, que ela por uma necessidade foi morar na casa da sogra. E ao morar na casa da sogra, ela não se sentia à vontade em se relacionar sexualmente. E por algumas vezes, para solucionar esse problema, ela buscou o motel. Só que imagina, a gente precisa questionar no sentido de que o motel, ele foi feito com um propósito, né? Ele foi desenhado para o sexo ilícito, para o sexo errado, para traição, para pedofilia, para prostituição, para os mais variados tipos de condutas. Então, assim, quando você opta por ir em um ambiente como esse, você precisa ponderar, né? Que todo tipo de pessoa já passou ali por aquela cama, que essa limpeza desse local não pode ser tão adequada. Isso pode vir a trazer prejuízos para você. E se não tem boa fama, por que eu vou lá? Pois é, né? Eu gosto muito de colocar dessa maneira também. Tem boa fama esse lugar? Para mim isso responde rapidinho a questão. É um local apropriado, é um local de família, é um local em que quando fala motel, você pensa, é um lugar bom, é um lugar puro, é um lugar bacana, enfim. Aí eu me lembro da palavra de Deus que diz que tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento e o meu corpo e a minha vida. Pelo menos essa é a base do que eu acredito. Não tem boa fama? Não é um lugar que me caiba. Não é para mim. Então, mas tudo isso é uma questão que você decide sempre. Por mais se eu disser assim, olha, sexo com cachorro é bizarrice. Fora completa, é parafilia. E é uma das parafilias. Você aí do outro lado vai dizer, mas eu não acho. É você quem decide. A única coisa que você não pode decidir são os prejuízos que você vai colher. Esses são certos. Você pode escolher entre uma coisa e outra, mas o resultado da sua escolha, essa você não pode, ao recebê-la, dizer, não, eu não aceito, eu não quero. Não, escolheu, vai ter que colher o resultado da sua escolha. Mas, contudo, todavia, nós estamos aqui trazendo essas questões porque muita gente pergunta e é assim que nós acreditamos e temos o dever de conversar a respeito disso também com você, até por respeito a quem pergunta e nós queremos dar resposta. Aí tem uma questão que você traz também que é muito polêmica, sexo oral. E aí você diz, quando se pensa na fisiologia do pênis e da vagina, é fácil perceber que eles se encaixam perfeitamente. Continua. Então, sexo oral, a gente precisa esclarecer que na Bíblia não fala explicitamente sobre o assunto. Perfeito. Né? Mas a gente tem algumas questões para levar em consideração. Uma delas é exatamente a função dos órgãos, né? Então, a vagina e o pênis foram feitos para se encaixarem. E aí a gente tem que pensar na fisiologia no sentido que o pênis e a vagina, eles têm cerca
entre 12 a 17 bactérias que convivem muito bem no pênis e na vagina. E uma vez que esse local muda, ele pode trazer prejuízos para o casal, né? E se esse casal, por exemplo, já teve uma vida promíscua no passado, ou até mesmo se tem algum tipo de DST, isso pode causar algum tipo de complicação, tipo Ainda HPV. Né? Foi feito um estudo que foi bem interessante, que a gente inclusive menciona aqui no livro, com 51 mulheres que já tinham o HPV. Né? E quando se estudou a vagina, aí falou, tudo bem, você tem HPV, agora vamos estudar sua garganta. Vamos fazer alguns testes, você faz sexo oral, e várias faziam sexo oral. E descobriram, através desse estudo, que 61% dessas mulheres, elas tinham o mesmo problema na garganta. Então, uma doença que é sexualmente transmissível, que o local dela, normalmente, é na vagina, e estava na garganta por causa da prática do sexo oral. Quando ocorre o relacionamento sexual, essas bactérias são compartilhadas e não existe mal algum nisso, porque o ambiente favorece a presença, né, desse grupo de bactérias. Já em nossa boca, há de 700 a 2.000 bactérias. Uau! Que também convivem bem no ambiente onde elas se encontram, desde que estejam o quê? Na boca, o ambiente onde elas se encontram. Ao praticar o sexo oral, a boca entrará em contato direto com o pênis ou com a vagina, logo haverá uma troca de habitat de bactérias que pode ser negativo tanto para a boca quanto para a vagina e para o pênis. Se a saúde sexual do cônjuge não está bem, o sexo oral pode causar, sim, danos à saúde e, enfim, até questões mais graves, como esse que você traz agora. E, de fato, facinho de você encontrar uma série de pesquisas que mostram a relação entre sexo oral e a prática sexo oral e o câncer de cabeça e pescoço. Tem vários estudos que mostram a respeito disso. E você ia falar a respeito de uma segunda questão muito importante. Sim, esse mesmo estudo que eu comentei com você tinha uma peculiaridade. As mulheres, elas falaram que, no mínimo, elas tinham tido 3 parceiros. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus, ele é muito cuidadoso em falar com a gente, em orientar sobre ser monogâmico, sobre esse cuidado de você se guardar. Porque quando você se guarda, você se protege. Você se protege de DST. Exato. E outras, são tantas DSTs que hoje em dia não dá nem para catalogar. Então, por mais que a gente falasse, use camisinha, a gente tem doenças por aí que a gente não é nem catalogada. Então, é uma proteção, é um carinho de Deus falar assim, olha, se preserve para o seu cônjuge, seja monogâmico, seja cuidadoso um com o outro, se mantenha virgem, se mantenha fiel, porque você vai estar se protegendo. Eu não sei, viu? Mas eu tenho muito forte comigo de que essa obsessão por sexo oral, essa discussão sexo oral, sexo anal, tem muito a ver com o que se ouve a respeito de pornografia. E tem a ver também com todas as revistas que hoje acabam que não apresentam fisiologicamente os prejuízos. Não. Então tem a ver com aquela indústria de pornografia que quer vender. Então, se ele quer vender que o sexo oral, o sexo anal é muito bom, por que ele vai mostrar os prejuízos? Né? Então, você não encontra. A gente não encontra os prejuízos. Gente, se você vai ler um pouquinho mais, não precisa nem fazer uma grande pesquisa, você vai ver, assim, médicos sérios, nada a ver com religião, apenas estão dando as orientações específicas, falando a respeito de que sexo oral deve ser feito com muito cuidado. Não é um negócio assim para fazer de qualquer maneira. Muitos deles, já que não tem o uso da camisinha feminina, não é comumente usada, muitos médicos orientam até usar aqueles plásticos, filmes que a gente usa em geladeira, na cozinha, sabe? Para usar, para se prevenir de doenças, de
Aí eu fico assim, precisa esse cuidado todo para a prática sexual? Claro, porque as pessoas trocam de parceiros, porque elas fazem sexo ao longo da vida com muitas pessoas, porque já não se fala mais em casal monogâmico, já não se dá crédito a um casal, a fidelidade, a família, e aí as coisas tomam rumo que chegamos agora, as meninas com 12 anos de idade precisam tomar uma vacina contra o HPV, porque quanto mais cedo, melhor, já que tão cedo entram na vida sexual ativa. Então, para pensar, né? Rapidinho, a gente já volta aqui com você no Sem Tabus. Até já. Sem tabus, vamos conversando assim, livremente, querendo que essas informações compartilhadas aqui tenha sentido na sua vida, na sua prática sexual, na sua atividade conjugal. Tá aprendendo a crescer, aprendendo, fazendo algo que seja bom para você, para o outro, para o crescimento da relação, para o fortalecimento da relação. E nunca o sexo pelo sexo, e nunca apenas o prazer pelo prazer, mas o sexo no seu devido lugar, atingindo o objetivo para o qual ele existe. Para o fortalecimento da relação conjugal. Uma das questões que você apresenta aqui no livro é a respeito do vício em sexo. Já falamos um pouquinho, mas tem gente que é viciada em sexo, tem que fazer sexo todos os dias e de preferência várias vezes por dia. É alguma coisa que incomoda principalmente as mulheres quando elas são muito procuradas sexualmente. Sim, incomoda. As mulheres geralmente reclamam e os maridos que gostam de se pautar na Bíblia gosta de usar fora do contexto 1 Coríntios, né, 7:4, que diz lá que o seu corpo não te pertence, pertence a mim. Esquecem, né, de ler o restante do verso. Exatamente. Que fala exatamente o contrário também. E o seu corpo também não te pertence, pertence à sua esposa. Então, quando a gente se casa, o corpo do meu marido é meu. O meu corpo é do meu marido, mas é para fazer uso sábio. Existe uma expressão que o pastor Goldin gosta de usar, que o sexo é para ser uma celebração. Então, por que eu vou fazer o sexo todos os dias? Vai perder essa ideia da celebração. Então, algumas mulheres elas se sentem machucadas, ofendidas, porque o marido todos os dias quer se relacionar sexualmente. E vai causando danos, né, para essa mulher. Então, o equilíbrio é a melhor palavra. Não existe um número X de relações sexuais. Se essa mulher, ela está bem, ela está feliz, se relacionando todos os dias sexualmente, ou se ela se relaciona 2 vezes ao dia, todos os dias, e ela está feliz, o marido está feliz, não tem problema nenhum. A gente está falando aqui no sentido de uma das partes se sentir lesada. Perfeito. Aí você usou uma expressão aqui muito interessante, que é justamente o contrário do vício em sexo, do sexo pelo sexo. Você vai falar que também traz prejuízos para a relação quando esse sexo é de caju em caju. É uma expressão nordestina, né? Porque o caju dá de ano em ano. Então, o sexo ocasional, né? Ele prejudica muito também o relacionamento. Por quê? Primeiro que a mulher, ela vai ficar com uma dificuldade maior para se lubrificar, se esse relacionamento demora muitos dias. Outra coisa que vai acontecer com a mulher é que a parede vaginal dela vai ficar muito sensível. Então, pode machucar, pode lesionar, por causa dessa falta da relação sexual. Então, o ideal é que se converse, né, enquanto casal, e se defina mesmo o que é legal para os dois, mas que não passem muito tempo sem se relacionar. Deixa eu entender. Então, o excesso de sexo prejudica fisiologicamente a mulher, certo? Principalmente se ela não está desejosa de tal relação. Mas você disse, ou entendi mal, de que também a não prática sexual pode lesionar, pode tornar sensível o órgão genital feminino? Sim, é a mesma lei. Uma vez que você não está usando aquilo, ele fica frágil. O corpo é esperto, né? Então, realmente vai ficar fragilizado. E por isso que se fala que, no máximo, as pessoas deveriam demorar 3 dias entre uma relação e outra. Por quê? Isso vai fazer com que o corpo, fisiologicamente, entenda que aquilo faz parte do seu cotidiano.
né? E aí você vai funcionar melhor. Então, grandes períodos sem se relacionar sexualmente são prejudiciais para a saúde. Agora, a gente precisa entender, Darleide, uma coisa. Quando um casal é recém-casado, é claro que eles vão ter uma quantidade de relações sexuais muito grande. E que ao longo da vida, essa quantidade ela vai tender a diminuir. Mas o conselho é que esse casal continue sempre se relacionando sexualmente. Então, independente de ter muitos anos de casado, sempre busque essa aproximação sexual, porque vai fazer bem para os dois. O sexo tem muitos benefícios, né? Eu estou pensando aqui naquela que sempre me pedem também, mas Darleide, eu sou divorciada, Darleide, eu fiquei viúva e agora, claro, não tenho atividade sexual e isso traz, além da questão da solidão, também alguma dúvida referente à sua atividade sexual que foi interrompida. Então, se ela ouve você dizer que há um prejuízo com a não prática sexual, pode parecer uma lei, de que, olha, vai ficar fragilizado. Mas eu lembro que quando você diz assim também, olha, quando a gente não faz sexo, o corpo entende que não faz parte da rotina e vai cada vez pedindo menos. Eu achei interessante que você tenha trazido esse conceito. Eu acho que uma das primeiras vezes que a gente fala a respeito que um profissional traz essa questão à tona. O corpo, ele passa por uma adaptação e uma readaptação para tudo na vida, né? E na vida sexual tem esses segredinhos, esses mistériozinhos que a gente vai aprendendo. E aí eu fico pensando em você aí de casa, nos casos mais diferentes, nas situações mais diferentes. E a gente vai entendendo que Deus tem plano para tudo e é bem presente para você. E com relação a essas mulheres que são divorciadas, viúvas e até mesmo os homens, o corpo, ele geralmente, através dos sonhos, ele acaba por liberar a tensão sexual que está acumulada. Então, quando a gente fala de poluição noturna, ela acontece não só na adolescência. Ela acontece na adolescência, ela não só acontece com os homens, ela acontece também com as mulheres e é uma forma do corpo extravasar a energia sexual. Então, não existe erro nenhum, pecado nenhum. E não é porque ela foi dormir pensando, ela não foi dormir porque, depois de ter assistido um filme erótico, não é por nenhum pensamento erótico maledicente, né? Não. Porque a fisiologia responde naturalmente, tranquilamente. Mais uma prova de que Deus fez para funcionar direitinho. Estando casado, estando solteiro, o corpo sabe como trabalhar. A gente que atrapalha, né? É isso mesmo. Bom, aí você falou do tal do sexo de caju em caju, achei o máximo, muito bom. Você já entendeu, né, que é uma expressão que fala de ano em ano, já que caju é um fruto que dá de ano em ano. Você fala ainda mais das fantasias destrutivas, fala da pornografia, já citamos um pouquinho também, masturbação. Esse é um teminha bem polêmico. Ele é polêmico, mas eu gosto de trabalhar com ele da seguinte forma, Darleide. O relacionamento sexual, ele não nasceu para ser uma atividade solitária. Ele nasceu para trabalhar no casal aspectos que são importantes para o seu crescimento. Então, quando eu falo de masturbação, eu estou tirando toda essa construção que eu poderia fazer com o meu cônjuge e estou me resolvendo sozinho. Então, uma pessoa que tem a prática da masturbação, ela não está preocupada em crescer sexualmente com seu cônjuge, em conhecer o corpo do seu cônjuge, em apreciar o corpo, em ter prazer, em proporcionar prazer. E se isso não está acontecendo, a gente foge da função do sexo. Perfeito. A pessoa, você descreve assim, quem pratica masturbação sobrevive da ilusão de que pode existir prazer sexual completo sem relacionamento, né? Enquanto que o ideal para o relacionamento sexual é o envolvimento mútuo. Só que aí é uma coisinha que dá trabalho se relacionar. Dá, claro que dá. Todo o cuidado de se relacionar. E você acha que Deus iria dar um prazer tão especial, sem trabalho nenhum para você, sem minha participação, sem meu investimento? Quando você investe em alguma coisa, você quer um retorno alto. Com o sexo é assim também. E você investe e tem retorno alto. Mas a masturbação ela é muito facinho, né?
É Muito bem facinho. Não foi assim que Deus fez. Muito bem. Quem pratica a masturbação possivelmente busca uma opção rápida e fácil para alívio das tensões sexuais, enquanto o relacionamento sexual puro deve aproximar um ser do outro, um homem e uma mulher, e a masturbação acaba produzindo efeito justamente contrário, né? Sabe, Darleide, tem uma Sim. história de uma paciente que ela começou a se afastar do marido e ela teve a infelicidade de encontrá-lo se masturbando. Isso causou um prejuízo tão grande ao relacionamento. Ela se sentiu tão mal em saber que, ao invés dele estar preocupado em procurá-la, ele estava simplesmente buscando esse meio mais fácil. Então, assim, é um prejuízo enorme para o relacionamento. Então, não vale a pena. É tanto prejuízo que depois, para consertar isso, dá muito mais trabalho. É o que você diz, né? Que o mau uso causa danos, mas quando justamente nós não fomos ensinados a entender o porquê das coisas. Então, não é só uma questão de dizer assim, masturbação é pecado, quem faz vai para o inferno. Não estamos usando esse tipo de linguagem aqui. A gente está falando de relacionamentos quebrados, de sexualidade equivocada, de prejuízos seus, prejuízo para o casal, quando nós, de maneira inadequada, nos armamos daquilo que não funciona a seu tempo e lugar, de modo satisfatório, com plenitude. É pela metade. O alívio, a tensão sexual se foi, mas a repercussão daquele alívio está no relacionamento que nós estamos aqui o tempo inteiro trabalhando para preservá-lo, para construir, para fazer bonito, para fazer bacana. Senão vai ficar o sexo pelo sexo, a pornografia pela pornografia, a culpa pela culpa, e uma coisa com um fim em si mesmo. E é disso que nós queremos livrar você, né? Te ajudar a não cair nesse caminho. Você fala de prostituição, fala de incesto, fala das parafilias, muito completo. A pedofilia, o fetichismo, o sadismo, o voyeurismo, enfim, várias práticas que são conduta de muita gente e que precisa de ajuda, terapêutica, inclusive. Sim. Né? Outro dia, um menino me pediu um socorro. Ele tem 18 anos e ele me dizia assim, Darleide, desde os 11 ou 12 anos de idade, ele pratica a masturbação. E esse menino, ele se vê hoje aflito, não porque tem um pastor na cabeça dele dizendo que ele vai para o inferno, porque tem um pregador, nananana, não. É porque ele tem se visto muito escravo disso. Porque imagina, dos 11 aos 18, são 7 anos já. Na adolescência, daqui a pouco já entra na fase adulta, não está namorando. E isso já o incomoda desesperadamente, porque é alguma coisa obsessiva. Vem o desejo, vem a vontade, ele precisa atender. E ele diz assim, pelo amor de Deus, me ajuda. É desse tipo de coisa que a gente quer livrar você, quer ajudar você a entender melhor. Tá? Você fala de outras questões. Tem alguns testes aqui muito interessantes. E aí eu quero falar a respeito dessa última parte, quando você diz, por exemplo, para reconhecer a respeito de alguma questão que... Esse é o primeiro ponto, né, para a gente conseguir mudar um comportamento que é inadequado. Então, eu preciso reconhecer. É exatamente o que esse adolescente fez com você. Então, ele reconheceu a necessidade de procurar ajuda. Então, é o primeiro passo para o tratamento, né? Para você poder trilhar um novo caminho, um caminho de condutas sexuais íntegras, de acordo com o plano de Deus para a sua vida. E aí você vai ter que mudar, né, algumas coisas. Você vai precisar controlar seus pensamentos, suas ações. Vai ser um exercício de domínio próprio. Exatamente esse exercício que ele precisava lá nos 12 anos. Pois é. Agora ele vai ter que começar aos 18. Que vai ser mais exigente, né? Mas é o primeiro passo. E é claro que a gente não precisa se justificar, né, Darleide? A gente precisa aceitar. A gente precisa entender que nós precisamos de ajuda.
Se tem a prática da masturbação, procure gastar energia com um esporte, evite ficar sozinho em lugares que possibilitem essa prática. Se olha com frequência conteúdos ilícitos na internet, não abra esses sites, não fique sozinho no computador, estabeleça metas, ou seja, vai ter que criar uma nova rotina, né? Fugir da rotina que possibilita, se você deseja realmente sair desse ciclo viciante. Você fala a respeito de renovar a intimidade. Significa? Sim. Você precisa levar em consideração o sonho de Deus para a sua vida, né? Para a sua vida conjugal e realmente voltar ao ideal construído por Deus. Só que é claro que antes disso, você vai ter que fazer um exercício, né, de busca de integridade. Então, nesse momento, você vai precisar viver um dia de cada vez. Então, essa ideia de que hoje eu consegui viver de acordo com o princípio de Deus para a minha vida. E eu vou precisar deixar meu pecado com fome. Eu gosto dessa expressão. Então, assim, eu sei que eu tenho dificuldade com um certo aspecto, vai deixando ele com fome. Né? É um dia que você venceu, outro dia que você venceu, e ele vai ficando ali mirradinho, fraquinho, até que você consegue vencer. Com a ajuda de Deus, né? Gostei dessa expressão também. Outra coisa é que a gente precisa buscar ajuda profissional, né? Então, como você já mencionou, um psicólogo vai ter que ser buscado, né, para poder solucionar estes problemas. E relacionamento com Deus. Uma vez que você se relaciona com Deus e você coloca nas mãos de Deus as suas dificuldades, as suas limitações, Ele está atento em te ouvir. E Ele está atento a te ajudar. E Ele pode restaurar tudo. Deus é o Deus que pode reconstruir qualquer coisa. E a gente precisa confiar nisso. Exato. E colocar nosso relacionamento conjugal nas mãos de Deus, para que Deus reconstrua. E se for necessário que Ele use mãos humanas, de profissionais, Ele vai fazê-lo. Muito bom ter você aqui com a gente. Eliane é uma das autoras do livro Conversa Íntima, que tem sido a pauta de muitos dos nossos programas aqui, porque tem tudo a ver com a proposta do Sem Tabus. E então, muito bem-vinda sempre, muito obrigada. Eu que agradeço. E aí você de casa também, guarda essa palavra última agora, a respeito de que aprenda a desenvolver um relacionamento efetivo com Deus. Se você tem alguma prática inadequada, se você percebe que alguma coisa é viciante, escravizante e domina você na área da sexualidade ou fora disso, para de focar na questão e busca as coisas do alto. Sabe? Aprende a abrir o teu coração para Deus e dizer, olha, Senhor, eu tenho de verdade, como amigo, o Senhor, Deus não está para condenar ninguém, Deus não é Deus de condenação, Ele é Deus de salvação. A condenação está para aquele que escolheu fazer a própria vontade, sem considerar a vontade dele, e está escolhendo fazer assim, mas a vontade de Deus é salvar você. Fala para Ele, abre o seu coração para Ele, dedica os seus pensamentos a Ele, pede socorro a Ele e fica nele. Centra a tua vida nele. Diz, Senhor, abençoa a minha vida sexual, abençoa meus pensamentos, meus desejos, visita a minha casa, visita a minha cama, visita o momento em que eu esteja na intimidade com o meu marido, com a minha esposa. Tem gente que morre de vergonha de imaginar que orgasmo é alguma coisa que possa ser um conteúdo apresentado a Deus, pedindo, Senhor, me ensina, me ajuda, e é tudo certo, está tudo possível, Ele que fez para ser assim. Então apresenta as tuas questões para Ele. Que Deus te abençoe e até a semana que vem. Até lá.